Um feliz sábado a todos. Que bom que você está aqui conosco de forma presencial e você também que nos acompanha pela internet. Esse final de semana é um final de semana especial da mordomia. Quando se diz mordomia, né, dá a impressão de algo assim que você fica de boa, né? Porque essa é a conotação que a palavra mordomia tem hoje aí, né? A pessoa está de boa, está bem. Mas a ideia de um mordomo na Bíblia é bem diferente, né? Até a palavra, ela dá a ideia de um economista, alguém que vai cuidar dos bens de outra pessoa, né? Como o Genivaldo já disse aqui, a importância de sermos um mordomo de Deus e que assim somos desde a criação, né? Hoje, na primeira noite, nosso primeiro encontro, vamos falar um pouquinho sobre princípios de mordomia relacionado com a aliança de Deus conosco. Amanhã nós vamos verificar um pouquinho sobre por que é tão difícil sermos mordomos, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tempo, amanhã vamos falar um pouquinho sobre o nosso tesouro, e no domingo vamos encerrar sobre o cuidado com o templo, que é o corpo do Espírito Santo, tá? Então seria esse o nosso final de semana, e se Deus quiser, amanhã minha esposa vai estar aqui comigo, né? Para que vocês possam conhecê-la também, tá bom? Você recebeu este livro aqui, né? A Verdadeira Riqueza. Neste livro tem um apanhado, né, de vários textos da irmã White a respeito da verdadeira riqueza. Ela vai falar muito sobre isso, inclusive vai falar sobre também como podemos fazer com os bens que temos antes da morte, testamentos e legados, né? Ela vai falar 2 capítulos sobre isso aqui neste livro. Fala também sobre o pastor e os negócios, fala sobre a desonestidade, fala sobre o que fazemos para ser verdadeiramente ricos no céu, né? Então, vale a pena ler esse livro, eu creio que alguns aí já receberam, né? E nós fizemos uma leitura dele com os pastores da APV, foi na quarta-feira, né? Nos reunimos, durante o dia todo, ficamos estudando capítulo por capítulo do livro, e foi muito bom. Eu creio que vale a pena também você ler este livro, tá? É o livro que o Ministério do Departamento da Mordomia Cristã separou para a leitura da igreja, ok? Bom, mas como eu disse, então, hoje nós vamos analisar juntos alguns princípios que nós temos na Bíblia de como Deus se relaciona conosco, qual é a forma que Ele se aproxima de nós e como a Bíblia diz que Ele é e quem nós somos, né? Essa relação nossa com Deus nos dá a verdadeira noção de quem somos e o que devemos fazer, então, se assim somos, né? Bom, eu quero convidar, então, a abrir sua Bíblia, e é interessante quando você pega um livro para ler, alguns dizem assim, que eles leem a introdução e a conclusão. Se a introdução for interessante e a conclusão realmente tiver alguma coisa a ver com o que foi dito na introdução, então eles dão uma lida no conteúdo do livro. Quando você vai à Bíblia, o livro ele tem a sua introdução, está lá em Gênesis, né, no capítulo 1. E logo na sua introdução, ele já diz a que veio, né? Por que o livro foi escrito? Por que ele existe? E aí você vê, então, Gênesis capítulo 1, verso 1. Nós vamos começar a nossa caminhada por aqui hoje, né? A primeira noção bíblica, quando você pega esse livro sagrado, pega a Bíblia em suas mãos e vai ler, o que ela te informa? Qual a primeira informação que a Bíblia traz para você? No capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A primeira informação que a Bíblia traz é que existe um Deus que é criador e Ele criou os céus e a terra. Em outras palavras, criou tudo que temos aqui nessa terra, né? Tudo que existe aqui. Aí você fala assim, não, mas Deus não criou essa caixa de som. Mas ao criar o ser humano e a criar os materiais que envolvem isso e dar sabedoria ao ser humano, de certa forma Ele estava também criando algumas coisas através de nós, né? Mas veja, o primeiro princípio da aliança bíblica, então, é que existe um Deus e que esse Deus, Ele é criador, tá?
Está na Bíblia, é a primeira frase. No princípio criou Deus os céus e a terra. É claro que tem uma discussãozinha aqui nessa expressão, no princípio, que em hebraico pode ser traduzido de outras formas também, né? Ao invés de ser no, pode ser pelo, através de, né? Então, alguns chegam a dizer que, na verdade, o texto poderia ser traduzido através do princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a palavra reshit ali pode ser traduzido como principal, né? Quando você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1, você vai encontrar no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E no verso 14, no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, alguns querem dizer que ali está dizendo assim, que através do principal, criou Deus os céus e a terra. Através de quem é o principal, então? Cristo. Então, você poderia traduzir dessa forma, talvez, ali, né? Por Cristo, que é o principal da criação, criou Deus os céus e a terra, né? Então, você pode também fazer essa leitura, é possível fazer essa leitura aqui no texto bíblico. Mas, então, quando diz que Deus é criador, e aqui pode estar falando de Deus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, por ser criador, se torna dono de tudo, né? Ele é o criador, ele fez tudo, então tudo é dele. Ele criou o palco da história, né? Então ele cria o palco da história. E ao criar o palco da história, ele vai criar também os personagens da história. E nós vamos ver que relação temos com esse Deus criador. Então, esse é o primeiro princípio bíblico. Deus é criador. Segundo princípio, se ele é o criador e dono de todas as coisas, ele é o quê? Rei, soberano, Senhor, não é? Por ser rei, soberano, Senhor, ele vai fazer isso por quê? Porque ele estabelece leis. A soberania de um país está na sua capacidade de criar leis, não é isso? Tem poderes. Quais são os poderes de um país? Executivo, legislativo, judiciário, né? São os poderes que são soberanos, né? Então, quando eu digo que Deus é soberano, por quê? Porque ele tem capacidade de criar leis, também capacidade de executar as suas leis e de julgar através das suas leis, né? Então, por isso que a Bíblia nos diz que Deus é criador, e por ser criador, ele estabelece leis, o palco da história se torna soberano, Senhor, né? Agora, veja, para ele ser um rei, o rei precisa de ter súditos, né? Para ele ter um reino, ele precisa ter súditos, porque se ele fosse rei, ele fala assim, eu sou rei aqui desse espaço, e daí não tem nada para eu dominar, sou rei de quê? Então ele precisa ter um reino e súditos. Deus, então, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 27, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então veja, a imagem e semelhança, a ideia não é apenas de aparência física, né? Mas também é de um caráter semelhante ao dele. O homem, quando foi criado por Deus, ele era perfeito em amor, ele sabia amar perfeitamente. Hoje, a gente vai ver amanhã o que aconteceu conosco. Por que a gente não consegue amar hoje tão perfeitamente como Adão e Eva podiam? Os primeiros súditos, né? Bom, e aqui vem uma coisa interessante, e eu já falei isso na quarta-feira que eu preguei aqui, que Deus, ele é trino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você fizer aquela leitura que eu sugeri ali do texto, você já vai ver o próprio Cristo ali, presente no texto como Criador, e um pouquinho mais à frente você vai ver o Espírito de Deus pairando sobre as águas do abismo. Então, de certa forma, Deus criou de forma trina, os três estavam ali. Por isso ele diz, façamos o homem. E é uma discussão aí desse termo, mas nós acreditamos que Deus estava dialogando entre eles e não com a terra, como alguns sugerem, né? Bom, Deus, então, por viver em três, ele pôde desenvolver esse amor perfeito,
Porque o amor só pode existir se tiver pelo menos mais uma pessoa. A gente só sabe amar de fato quando convive com outra pessoa, né? O casal, quando está namorando, eles estão apaixonados, dizem que amam, mas depois de um tempo de convívio que você vai aprender a ter paciência com os erros do outro, né? Você vai aprender a ser bondoso, mesmo quando o outro não merece a bondade, assim, aí você vai desenvolver o amor. Deus é eternamente amor porque Ele é eternamente trino. Ele já estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Bom, quando você pensa na ideia de súditos que está proposto ali, a ideia de ser um súdito, para nossa mente ocidental não casa muito bem essa ideia. Porque quando você fala em ser súdito, você olha para quem? Para países que ainda têm a monarquia. Vamos olhar para a Inglaterra, por exemplo. E aqui no Brasil já tivemos há muito tempo a monarquia, mas dá a impressão de que o súdito é alguém que trabalha para sustentar a monarquia, e a monarquia apenas usufrui daquilo que você suou para pagar impostos e taxas, etc. Então, a ideia de súdito não soa muito bem para nós. Quando você vê ali o segundo elemento, dizendo que Deus é rei soberano, porque Ele estabelece leis, Ele cria, etc. Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas, a Bíblia diz. E possui súditos, que sou eu e você, no caso, porque Ele nos criou. Dá a impressão, então, que essa relação não é muito legal. Mas, olha que interessante, como a Bíblia, no livro de Gênesis, nos dá algumas dicas de como Deus quer se relacionar conosco. Não como um rei mau, que faz com que os seus súditos sofram, mas vamos ver qual a ideia que Gênesis traz para a gente. Capítulo 5, verso 3. Olha que interessante. Gênesis 1, 27 diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Não é essa a expressão que aparece ali. É uma expressão idiomática também do hebraico, né? Olha o que diz o capítulo 5, verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, essa expressão imagem e semelhança, ela também dá a ideia de relacionamento. De quem? De pai para filho. Veja, quando nasceu um filho Adão, a Bíblia diz que nasceu-lhe um filho à sua imagem e conforme a sua semelhança. Né? Então, essa expressão já nos diz que tipo de relacionamento Deus, ao nos criar, quis ter conosco. Não como um rei lá em cima que manda e você obedece, mas é como um pai que quer se relacionar com seu filho. O salmista Davi, né? Salmo 103, ele vai nos lembrar disso. Ele diz lá no Salmo 103, acho que o verso 13 e 14 por ali, ele diz assim: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então perceba que o tipo de relação que Deus quer ter com o ser humano é de um pai para filho. Você e eu fomos criados por Deus para reinar. Ele falou para os primeiros pais: dominem sobre toda a terra. Ele não falou isso? Sobre o peixe, sobre os animais. Ele deu domínio para o ser humano. Assim como ele era um rei soberano, ele passou essa soberania para o ser humano também. E um dia, essa soberania vai ser retomada. E nós seremos também reis, rainhas no reino de Deus, né? Vamos governar com Ele. Bom, então a ideia é isso daí. Deus é soberano? É. Ele é criador? É. Mas Ele quer se relacionar conosco como um pai se relaciona com um filho. E um pai de amor, claro. Infelizmente, nós temos exemplos de pais totalmente distorcidos, né, no mundo. Outro dia, minha esposa estava dizendo que ela entregou os presentes para o Dia dos Pais na escola, e um dos alunos, né, foi lá na sala dela reclamar porque eles não pensaram nela, porque ela não tem pai, né? Não pensaram no aluno. Aí ela disse: mas como assim? Seu pai morreu?
Ele disse, não, meu pai não liga para mim, não quer saber de mim. Né? Então, existem realmente pais que dão um mau exemplo. Mas não é desse tipo de pai que a Bíblia está dizendo. Está dizendo de um pai que se compadece, um pai que ama. Né? É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Bom, que mais? Olha que interessante, quando a gente fala em amor, o livro Conselho sobre Mordomia, na página 81, traz uma citação de que Deus, ele não nos obriga a amá-lo. Olha que interessante. Diz assim, que Deus a ninguém compele. A palavra compelir quer dizer obrigar, forçar. Deus não força ninguém a amá-lo e obedecer às suas leis. Deus não força. Ele manifestou inexprimível amor ao ser humano no plano da redenção. Derramou os tesouros da sua sabedoria e deu o mais precioso dom do céu. Amanhã a gente vai ver que dom precioso é esse. Para que fôssemos constrangidos a amá-lo. E por isso que Paulo vai dizer, né, o amor de Cristo nos constrange. E aí ele continua, e nos pôr em harmonia com a sua vontade. E o texto continua, se rejeitarmos tal amor e não quisermos que governe sobre nós, estaremos forjando nossa própria ruína e sofrendo perda eterna afinal. Um dia um aluno fez essa pergunta, falou assim, Deus é muito egoísta? Porque se a gente não amar, a gente está perdido? Veja, não é nesse sentido que Deus nos força a amá-lo. O texto está dizendo que não. Deus não é egoísta. Ele sabe que o único caminho, o único meio para a sua salvação e redenção é esse. Então, Ele te chama para andar nesse caminho. Porque os outros caminhos são caminhos de morte. Né? Não é que Deus é egoísta, só se eu amar a Ele que eu vou ser salvo. Não, é que se eu não amá-lo, eu já estou perdido. Esse é o grande dilema, né? Fora dele, não há vida. Ele é vida. Né? Então, Deus não compele, não força ninguém a amá-lo, mas Ele manifesta o seu amor para que a gente possa ter motivos para amá-lo. Né? Bom, o terceiro elemento, Deus é criador, Ele é rei soberano, Ele possui súditos, faltou o reino, né? Veja, o reino de Deus. Onde é o reino de Deus? Tem uma noção primária, que é toda a terra lhe pertence, o Salmo 24:1. Provavelmente eu vou começar amanhã meu sermão lendo esse texto, Salmo 24:1, que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, inclusive quem? O ser humano que mora nela. Né? Então, Deus é dono de toda a terra, mas existe uma noção também de lugar particular que Deus fez, que é o Jardim do Éden. Né? Deus plantou um jardim da banda do Éden. Perceba que na criação, por muito tempo, por muitos momentos, Deus disse e se fez. Haja luz e a luz apareceu. Né? Faça separação e a separação foi feita. Né? Água, etc., peixe, haja animal. A sua palavra tem poder de criação. Mas quando vai falar do jardim do Éden, diz que ele plantou um jardim na banda do Éden. E essa ideia de plantar é de um jardineiro mesmo, de pegar com a mão e plantar, e fazer algo. Foi assim que Deus fez, Ele plantou um jardim. Então Deus, apesar de ser dono de toda a terra, tudo lhe pertence, veja, Ele também tinha um lugar especial nesse planeta, que Ele fez com muito carinho para o ser humano, né? Que era o jardim na banda do Éden. Tá? Então veja o amor que Deus tem pelo ser humano, a ponto de plantar um jardim especialmente com suas mãos para Ele. Então Ele tem, o seu reino é toda a terra, mas Ele tem um lugarzinho especial que Ele devotou o amor dEle, Ele colocou a mão ali, que é o jardim do Éden. Quando você vai à Bíblia, será que é possível a gente saber onde fica hoje o jardim do Éden? Gênesis capítulo 2, ele dá algumas indicações. É claro que quando você vai no capítulo 2, você vai ver aqui
cremos que quem escreveu o Gênesis foi Moisés, ele vai então dar noções geográficas da localização do jardim, baseado naquilo que era conhecido da época. Então veja, ele não vai dar noções do jardim do Éden antes do dilúvio, por exemplo. Ele vai dar noções da época que ele escreveu. Falou, olha, o jardim ficava onde? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele cita, né, localizações que eram conhecidas na época. Ele diz assim, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e repartia em 4 braços. O primeiro se chamava Pison, que é o que rodeia a terra de Avilá. Olha, ele está falando da terra de Avilá, que era conhecido do pessoal. Depois diz, onde há ouro, né? O ouro dessa terra é bom, e também se encontra lá o obidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chamava-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro é Tigre, e o que corre pelo oriente da Assíria. A Síria não existia antes, né, do dilúvio, era depois. Ele está usando localizações de onde ficava o jardim. E o quarto é quem? O Eufrates. Então, quando você pega essas informações que o escritor bíblico, né, trouxe, aí você vai então no Google Maps e vai procurar onde fica o rio Tigres, o Eufrates, né, para você ter uma ideia. Bom, a primeira informação que você encontra é que esses rios ficam no Oriente Médio, né? Ali no Oriente Médio. Mais especificamente, no Iraque, tá certo? Então, há uma grande probabilidade de o Jardim do Éden ser em alguma região ali onde está o rio Tigre e o rio Eufrates. Naquela região, provavelmente seria o Jardim do Éden, de acordo com a descrição do escritor bíblico, né? Então, você tem ali onde provavelmente seria o Jardim do Éden. Agora, veja que interessante, aí você consegue ver a noção do grande conflito, né? Se Deus amou esse lugar com tanto carinho, que fez ali um jardim com a própria mão. Você já percebeu onde hoje é a região do planeta onde tem mais guerras assim, e confusão? E é onde nem se pode falar de Cristo como Deus, porque a religião muçulmana não aceita Jesus como Deus, mas como um profeta, etc. É ali onde ele fez com muito carinho um jardim para o ser humano. Mas nós vamos ver, a Bíblia continua a sua história e vai até o final. E quando Jesus voltar, esse lugar que ele plantou com as suas próprias mãos, o jardim do Éden, onde passava o rio Tigre e o rio Eufrates. Essa região, queridos, será depois onde vai descer a Nova Jerusalém, né? Ali será a capital do universo. Deus é dono de todas as coisas, mas também Ele gosta de um lugar específico, porque foi ali que Ele plantou o primeiro jardim para os seus súditos, os seus filhos, na verdade, né? Adão e Eva. Bom, terminando então, os elementos que compõem a aliança com Deus, né? E por que é importante saber isso? Porque, veja, se eu tiver na minha mente essa noção clara de que Deus é o dono de tudo, Ele é o Rei soberano porque estabelece leis, Ele me criou, portanto, eu sou súdito dEle, e quando eu sou súdito dEle, Ele diz que não quer me tratar como súdito, mas quer me tratar como filho. E olha que noção magnífica essa. Então, você é casado com um príncipe, filho de Deus. Como que você tem tratado o seu príncipe, que é filho de Deus? Como você tem tratado a sua princesa, que é filha de Deus? Você acha que Deus gostaria que você tratasse a filha dele de uma maneira diferente que ele trataria? Como que você tem tratado as pessoas que trabalham com você? Imagine que hoje nós temos o príncipe William, né, que é filho do rei Charles. O príncipe William, filho de um rei, se ele estivesse trabalhando aqui conosco, na limpeza da igreja, provavelmente a igreja tem alguém que limpe aqui, que cuide desse espaço,
né? Alguém que ajude a gente na limpeza do espaço. Imagine que essa pessoa fosse o príncipe William. Eles falam, nossa, mas o príncipe William fazendo isso? Mas quem é mais poderoso? O rei Charles ou Deus? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas por que nós faríamos até reverência se o príncipe William estivesse aqui? E quando você vê alguém entre nós, como eu, você, a gente não faz toda essa reverência. Porque a gente às vezes esquece, não tem essa noção de que Deus é soberano, rei, e você é filho dele. Então veja, como mordomo você tem que ter essa noção. Então quando você vai tratar o seu filho, você tem que tratar lembrando que além de ser teu filho, ele é príncipe, filho de Deus. A sua esposa, além de ser sua esposa, ela é filha de Deus. O seu esposo, além de ser sua esposa, ele é filho de Deus, ele é príncipe. Então você tem que tratar com muito carinho as pessoas. Ah, mas as pessoas são chatas. E você? E eu? Não somos? Às vezes a gente só olha o outro, né? Então a gente precisa ter essa noção de que Deus quer que você trate bem o outro, porque é filho dele. Só um lembrete aqui rapidinho, por causa do tempo já está avançando, mas lembra da parábola do filho pródigo? Quando o irmão mais velho vai reclamar com o pai na parábola ali, e dizer, esse irmão aí, ó, fez de tudo, acabou com o seu dinheiro, etc. Qual foi o lembrete que o pai deu para o filho mais velho? Este teu irmão. Veja, por mais que ele tenha feito coisa errada, ele é teu irmão. Não é? Essa é a noção que Deus quer que eu e você, como mordomos dele, tenha. Ele é teu irmão. Então, trate com respeito, porque ele é filho de um rei. Então, por isso que é importante. Bom, agora, continuando os elementos dessa aliança, para a gente entender a importância que isso tem a ver com a mordomia, né? A primeira noção de lei, que aparece na Bíblia, a palavra lei ali, a palavra Torá, é quando Deus dá, em Gênesis 1, 28, olha aqui, ó, ele estabelece essa primeira lei aqui, 1, 28, diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja, Deus começa a estabelecer leis, tá? De fecundidade, de domínio, né? Então, na Bíblia, a palavra lei tem uma outra conotação diferente da nossa. Hoje, sabe, com essa ideia de rebeldia, né, de anarquia, a lei parece que é chata. Mas na Bíblia a ideia de lei é a ideia de vida, né? Preservar vida. Então, por isso que o salmista também vai dizer assim, ó, quanto amo a tua lei, nela medito de dia e de noite. Por quê? Porque a tua lei traz vida. Então, lei na Bíblia tem uma outra ideia, a ideia de preservar vida. É como se fosse uma cerca de segurança, porque aqui é um abismo, e a cerca está aqui para quê? Preservar, proteger. Então, lei na Bíblia, ela tem a ideia de proteção, tá bom? E a palavra Torá quer dizer o quê? Instrução, orientação. Né? É diferente da ideia romana de lei, a lex romana, né? A lei de Roma, né? Desenhada como se fosse a justiça ali, uma mulher cega, né? Com uma balança na mão e uma espada. O lado que pender, a espada mata. Só que olha só, hoje a balança está aqui, a mulher está lá com a venda, a espada, só que se você tiver um bom advogado, o seu peso pode ter 50 quilos. Se você tiver dinheiro e um bom advogado, esse peso pode se tornar nulo. E você ganhar a causa. Perceba? Essa é a ideia de lex romana, mas não é a ideia bíblica. A Bíblia, lei, é vida, preservar vida. Né? É instrução, é orientação. Então a gente precisa ter essa noção. Então quando Deus pede alguma coisa, Ele pede para o seu bem, para o meu bem,
para preservar a nossa vida e para nos salvar, tá certo? E amanhã a gente vai ver então, por que Deus então pede que nós devolvemos a Ele o nosso tempo com a guarda do sábado, devolvemos a Ele parte dos nossos tesouros, que é dele, mas Ele pede para a gente devolver a Ele também o cuidado da nossa saúde, que é o templo do Espírito Santo, e devolver a Ele também os dons que Ele nos dá. Nós vamos ver amanhã o porquê disso, tá? Bom, e por último, para a gente encerrar aqui, olha, além da lei, nós temos também o sinal, né? E veja, quando Deus está estabelecendo ali com Adão e Eva, são os primeiros súditos, os primeiros filhos, estabelecendo a sua aliança, Ele põe um sinal para fechar ali a criação. Que sinal é esse? Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Quando Deus termina a criação, Ele estabelece um sinal. Que sinal é? Não é o sábado? Não é? Havendo Deus terminada no 7º dia a obra que fizera, nesse dia o que Ele fez? Descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então o sábado, ele é um sinal que marca a criação. Ele está presente no mandamento, quando diz assim, olha, lembra-te do dia de sábado para santificar. Por quê? Qual que é a referência que o mandamento manda? Para onde? Criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele dá. Então veja, o mandamento do sábado está ligado à criação. Quando você vai lá em Apocalipse, final da Bíblia, aparece de novo lá uma referência ao mandamento do sábado, né? No capítulo 14, nós estudamos as mensagens angélicas, né? Na escola sabatina, trimestre anterior. Lá diz assim, que o anjo, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai a quem? Aquele que fez. Referência, né? A criação, referência ao sábado, referência ao mandamento. Então o sábado, ele é o sinal. Agora, olha que interessante. A Bíblia ela apresenta pelo menos ali umas 7 momentos em que Deus está estabelecendo aliança com o seu povo. Mas todo sinal, ele não tem nada em si mesmo para ser sinal, para servir como sinal da aliança de Deus com o seu povo. Porque, veja, o sábado não é um dia, é um dia. Um dia como o outro de 24 horas. Ou o sábado tem 30 horas? 24 horas. O sábado faz frio? Faz. Chove? Chove. Faz calor? Sim. Então, o sábado é um dia de 24 horas, como outros dias. Mas por Deus ter colocado ele como sinal, é isso que dá a ele a importância que ele tem. Não é ele em si mesmo, entendeu? Não é porque no sábado nunca chove, no sábado nunca ninguém morre, no sábado nunca faz frio. Não. O sábado é um dia igual o outro. Tem 24 horas, faz frio e tal. Mas ele se torna especial por quê? Porque Deus fez isso. Ele é rei, soberano. Então a gente precisa aprender a respeitar isso. Como mordomos, somos chamados para respeitar esse tempo que Deus deixou. É um tempo para a gente ter comunhão com Ele, para a gente descansar a nossa mente das atividades, dos pensamentos na economia, no dinheiro, não é? É um tempo para estarmos reunidos em família. Essa semana nós estávamos tão corridos, né? Eu e minha esposa, ela trabalhando no colégio, eu na associação, uma semana atípica, tendo que viajar para atender outras pessoas. Aí ela me mandou um dia um bilhetinho falando assim, olha, nós precisamos marcar um tempo para se encontrar. Porque quando eu cheguei em casa, ela já estava dormindo. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo a live antes do amanhecer, e eu saí de casa, era 4 horas da manhã, e ela estava dormindo, né? Então, ela falou, e agora? Que hora que a gente vai se encontrar? Né? Aí o que eu fiz? Hoje a gente deu um jeito de almoçar junto, para poder se encontrar. Né? Mas no sábado não. O sábado você passa um momento mais junto.
Amanhã, por exemplo, ela vai estar aqui comigo, né? Hoje ela não veio porque estava tão cansada que a hora que terminou o pôr do sol, ela já estava, eu não vou dizer que estava babando, né? Mas estava deitada assim, dormindo, né? Estava cansada. Então ela falou, hoje eu não vou, né? Mas amanhã vai estar aqui comigo. Porque o sábado é esse momento. Deus fez ele diferente. Ele em si mesmo, entendeu? Ele em si mesmo, o sábado, ele não tem nada diferente. Mas por Deus ter colocado ele como um sinal da criação, aí ele se torna totalmente diferente. É um dia especial. Não nele, mas porque ele fez isso nele, né? Deus colocou assim, tá bom? Queridos, o que tudo isso que eu falei tem a ver com mordomia? Você conseguiu entender um pouquinho sobre isso? Primeiro, Deus é o Criador. Se Ele é Criador, então Ele é o Rei, soberano, dono, Senhor de tudo. Para ser rei, Ele precisava de súditos, Ele criou eu e você, mas não como súditos, Ele quer que sejamos o quê? Filho. E quem é filho de rei? É príncipe, princesa. E um dia você e eu vamos dominar, reinar para sempre com Cristo. Outra coisa, se Ele é um rei e tem súditos ou filhos, como Ele melhor quer se relacionar conosco, nós precisamos de reino. E qual é o reino? A terra. Tem uma noção especial que ele gosta ali, que ele cita o Jardim do Éden, que um dia ali vai ser o centro de todo o universo. E para ter um reino precisa de regras, leis. Só que as leis que Deus estabelece são para preservar a vida. E eu podia dar muitos exemplos aqui, mas o tempo não permite. E por último, ele deixou um sinal no templo, que é um templo no templo, que é o sábado. Para que quando você guarde o sábado, você, de certa forma, está dizendo assim, eu reconheço Deus como Criador. Eu reconheço Deus como meu Rei. Eu reconheço Deus como dono de tudo que tem nessa terra. Eu reconheço Deus como sendo um legislador que estabelece leis para preservar a vida. Eu queria convidar você essa noite a ter uma fé nesse Deus. O que é fé? Nada mais é do que entrega, confiança, certeza. Fé é o que nos move. Então comece isso hoje, ao sair, ir para casa, fala, Senhor, muito obrigado, porque apesar de ser um rei, criador, dono de tudo, o Senhor olha para mim, que sou falho, pecador, mas o Senhor me ama, muito obrigado por isso. O Senhor é meu Pai. Faça uma declaração de amor para o seu Pai. Inclusive, domingo é dia dos pais, né? Eu quero encerrar. Vou convidar o André, que ele vai cantar uma mensagem, uma música para a gente. Mas eu queria terminar com esse texto, que lembra o relacionamento de Deus conosco como seus filhos, né? Aqui está dizendo do pecador que sou eu. O pecador salvo pela graça. Diz assim, mas aquele pecador cujos olhos foram abertos para ver o amor de Cristo, contemplará o caráter de Deus como pleno de amor e compaixão. Deus não parecerá ser um tirânico, um rei tirano, implacável, mas sim será o quê? Um pai ansioso por abraçar seu filho arrependido. Deus está ansioso por abraçar você e eu, seus filhos, né? Não gostaria você de mais uma vez dizer para ele, o seu pai, que o ama e por isso vai tentar fazer o melhor para servi-lo? Quantos gostariam de dizer isso? Amém. Vamos ouvir essa mensagem especial, o André vai trazer para a gente, e depois eu quero orar por cada um de nós. Senhor descer, lindo me encontrar.
posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar enfim. Por isso eu canto glórias, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Autor da minha fé. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará e enfim. Por isso eu canto glórias ao Autor da minha fé. Glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração. Querido bom Pai, obrigado porque nos dá o privilégio de chamá-lo de Pai. Obrigado porque
esta é a verdadeira riqueza que o Senhor nos deixou, de que é o nosso Pai e que nós podemos ser seus filhos, Pai. Teus filhos que às vezes são rebeldes, mas que nesta noite queremos nos colocar mais uma vez em Tuas mãos, para que o Senhor possa nos fazer mais e mais semelhantes a Ti, Pai. Nos ajude a ser bons mordomos de tudo que o Senhor deixou para nós. E agora que vamos para casa, rogamos também ao Pai que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Pai. Por favor, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um de nós e que traga sobre cada um de nós a Tua paz, Pai. Despeça-nos com a certeza da Tua proteção, do cuidado dos Seus anjos e cheios do Teu Santo e Bom Espírito. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém.